Olá, hoje vamos conversar sobre a elaboração de questões de múltipla escolha como estratégia de aprendizado. Essa é uma estratégia que desenvolve a comunicação, a criatividade e a metacognição. E aí eu trago por que fazer isso. Vamos refletir a pirâmide do aprendizado. Como é que nós aprendemos? William Glasser foi um psiquiatra americano que descreveu a teoria da escolha. Estudar é uma escolha que envolve a motivação intrínseca, ela vem de dentro para fora e está relacionada com a liberdade pessoal. Aqui eu lembro aqui esse filme, O Menino que Descobriu o Vento, e quem assistiu vai entender do que estou falando. Quem não assistiu, não perca a oportunidade. Esse filme é belíssimo e ele mostra justamente a força da vontade de aprender para melhorar a sua realidade. Eu acho um encanto isso. Para mim, aprender deve ser sempre algo relacionado à liberdade pessoal, a esse movimento de transformação. Então, Glasser, ele descreve a pirâmide do aprendizado e aí ele traz qual é a chance de retenção do conhecimento quando você lê, quando você ouve, quando você observa, quando você debate, quando você ensina, quando você faz. E aí a gente vê aqui que 80% de chance de retenção quando você faz alguma coisa e 95% quando você ensina. Quais são os ganhos dessa elaboração de questões como estratégia? Ela vai estimular o raciocínio e o pensamento de ordem superior, porque para elaborar uma questão, você precisa processar, integrar, reconstruir o conhecimento e desenvolver a sua metacognição, que vai caminhar para o aprender a aprender. Você também desenvolve habilidades de ensino, e essas são habilidades lá de um dos eixos das diretrizes curriculares nacionais. Outro grande ganho da estratégia é promover o pensamento crítico e reflexivo, uma vez que você pode fazer tanto a autorreflexão, como também pode ter feedback e avaliação por pares. Mas para planejar uma questão de múltipla escolha, você deve pensar e refletir qual é a sua meta educacional, qual é o seu objetivo de aprendizagem. Toda avaliação, ela deve gerar aprendizado. É importante que eu saiba onde quero chegar. Para isso, eu vou observar tanto o conteúdo que está sendo abordado naquela questão, como o processo cognitivo. Será que aquela questão ela está inserida ali, está valorizando o pensamento inferior, que é o pensamento mais da memória, do conhecer, do compreender, que é muito importante? Ou será que ela está ali inserida e valorizando e provocando o pensamento superior, quando uma questão exige ali uma interpretação, uma análise, um julgamento, uma distinção de diferentes processos? Aí a gente vai lembrar da taxonomia de Bloom, que também se aplica ao planejamento de uma questão. E aí a gente tem os componentes, o enunciado, que é um cenário, um contexto, um problema proposto, tem uma pergunta condutora e também tem as alternativas. Eu vou ter uma alternativa correta, se for uma questão de múltipla escolha de resposta única, e os distratores, que são as opções que devem ser plausíveis, mas não são corretas. E aí a gente também deve ter, como componente de uma questão, um objetivo de aprendizagem, seria o ideal, e também ter a resposta correta, a justificativa e a fonte de referência. Começando pelo enunciado. Quando a gente apresenta uma situação problema, um problema proposto, algum contexto, eu posso usar diversos recursos. Eu posso redigir, escrever mesmo um relato, eu posso apresentar um vídeo, uma imagem, uma notícia, até um áudio. E hoje, com os recursos e com a avaliação em formato computacional, isso fica cada vez mais possível. Imagina que eu queira ali despertar o aluno e avaliar se o aluno compreende certas dinâmicas que acontecem dentro de uma colisão de dois veículos. Então, é difícil descrever um contexto que é totalmente dinâmico. É difícil expressar uma energia ali presente nessa colisão. Então, um vídeo, com certeza, ele é um recurso excelente para esse cenário. Mas a gente tem que refletir o que é possível, o que é factível naquela realidade educacional onde a pessoa se encontra. O que é muito importante? Que seja lá qual o recurso for,
ele apresente os elementos necessários para compreender o problema e para responder à pergunta. Então, na pergunta condutora, que é o comando de resposta, eu também tenho que estar voltado para o meu objetivo de aprendizagem. Essa pergunta precisa ser clara, precisa ter uma capacidade de síntese. Uma das formas de a gente refletir se a pergunta está bem feita é a gente, na verdade, cobrir as alternativas e ver se é possível pensar nas respostas sem ler as alternativas. Isso é uma forma de entender se a pergunta está bem elaborada. E é também importante refletir que a pergunta também deve estimular a minha capacidade de decisão, de ter crítica e de refletir sobre as alternativas. Em relação às alternativas, a gente tem a correta e os distratores. E aqui cumpre dizer, as alternativas devem ser plausíveis. Já ouvi muitos professores dizendo que quando não sabem qual é a alternativa a colocar, inventam lá uma manobra, um nome que não existe. Então, isso não tem impacto nenhum educacional. A gente tem que entender que as alternativas, elas estão ali para provocar o pensamento reflexivo, o pensamento crítico. Então, elas devem ser plausíveis. É claro que elas vão ter alguma diferença que vai guiar o aluno para uma determinada alternativa. Mas também é importante que elas sejam claras, que elas sejam econômicas, para não gerar um cansaço. Muitas vezes a prova é tão extensa, com tantos elementos desnecessários, que só de ler você já não consegue mais processar. E aí a gente precisa lembrar também que na hora de realizar uma questão, na hora de fazer uma prova, do aluno está aplicando, o professor está aplicando a prova e o aluno está fazendo, ele está usando ali a sua memória de trabalho e ela se esgota. Então, é importante também refletir que não adianta questões extensas demais se o aluno está ali, às vezes não reflete o que ele aprendeu e o que ele sabe, ele, na verdade, está cansado. Então, assim, isso acaba virando um viés, um desvio da minha proposta de avaliação. E aí eu tenho o componente que é da resposta correta e da justificativa, e assim como a fonte de referência. O que é importante pensar aqui? Toda avaliação ela se volta a verificar e promover o aprendizado e também fazer ajustes no processo educacional. Então, quando eu ofereço para o aluno a resposta correta e eu ofereço uma justificativa, eu gero esse feedback. Ele vai entender por que não é A, por que é B, por que isso. E a fonte de referência é colocada aí como uma transparência do meu pensamento. Nunca como, não, só está certo se for essa resposta ali. Mas se ele quiser ler, se ele quiser acrescentar alguma coisa ao conhecimento dele, além do que está ali na prova, ele sabe como está escrito. Ele tem ali uma forma de direcionar a dúvida dele para uma fonte onde está ali. Então, assim, nesse momento ali, quando a gente dá a resposta correta, a gente deve justificar essa resposta e, nessa justificativa, ela deve contemplar também por que as outras alternativas não estão corretas. Aí a gente traz um exemplo. Vamos partir aqui para um exemplo. Essa questão foi aplicada a alunos de graduação do terceiro ano do curso médico, no módulo de emergência. Então, vamos ver como é esses elementos da questão. Você está numa sessão de cinema e decide ir ao banheiro, mas, ao entrar, percebe que uma senhora de aproximadamente 50 anos está caída no chão. Você está sozinha e verifica rapidamente que ela está inconsciente, em gasping e sem pulso carotídeo. De acordo com a cadeia de sobrevida do ACLS, qual deve ser a sua conduta imediata? Chamar por ajuda, iniciar respiração boca a boca, iniciar massagem cardíaca externa, buscar o desfibrilador externo automático. Então, aqui a gente não vai discutir o conteúdo da questão, mas a forma dessa questão. Então, essa questão ela tem um objetivo, que é compreender a cadeia de sobrevida, interpretando a importância prognóstica de cada etapa. Ou seja, se o aluno escolhe uma alternativa em detrimento de outra, aquilo tem importância prognóstica. Então, a resposta correta é a letra A, chamar por ajuda, e tem a justificativa. Chamar por ajuda é o primeiro elo da cadeia de sobrevida, de acordo com as recomendações do ACLS, tendo impacto no prognóstico da parada. Ao pedir ajuda, é essencial solicitar o DEA.
E o segundo elo da cadeia é realizar as compressões torácicas e tem como fonte o ACLS 2020. O que é importante que uma questão ofereça? Que o aluno, ao final dessa questão, independente do que ele respondeu, ele tenha um aprendizado. Ou ele vai consolidar o que ele sabia, ou ele vai despertar para um aspecto que ele não sabia. Ou outra coisa importante de uma questão de múltipla escolha, e como incentivo ao aluno, é importante que ele também amadureça a capacidade de contestação. Se ele não concorda com a questão, se ele não concorda com o gabarito, ele precisa contestar a questão dentro de um argumento. Então, ele vai justificar, primeiro ele precisa entender qual era o X da questão. E aí, diante daquilo, naquele contexto específico daquela questão, ele vai conseguir fazer uma reflexão crítica e argumentar o ponto de vista dele. E é muito importante. Esse é um exercício também extremamente metacognitivo, que é o exercício de você contestar e apresentar as suas argumentações. Essa outra questão pergunta, essa questão foi do processo seletivo para médicos em 2014 do Hospital Universitário Antônio Pedro, na Universidade Federal Fluminense. Então, a questão pergunta, a tríade clássica da pielonefrite é febre hematura e edema, dor, edema facial, dor lombar, disúria e hematúria, febre, oligúria e disúria, dor lombar, febre e calafrios, dor lombar, disúria e hipertensão arterial. Então, a gente reflete. Esse concurso não apresenta objetivo, mas a gente tenta refletir um objetivo. Lembrar a tríade clássica da pielonefrite, possivelmente foi esse o objetivo que norteou essa elaboração de questão. É uma questão que não traz um contexto, o que eu considero lamentável, porque essa é uma situação comum na prática clínica, e ela tem como resposta correta a letra D. Também não tem justificativa ou fonte, aliás, a maioria dos concursos não tem, mas a gente tem aqui que trazer um modelo de questão, é para isso aqui que eu estou trazendo alguns exemplos. Então, pensando na contextualização, ela está ausente, ela está clara? Tá, tem clareza, está bem, tem uma capacidade de síntese, ela tem um objetivo ali. Se a gente for pensar em um objetivo basicamente que traz a memória, você não tem que interpretar nada, você tem que lembrar. Basicamente, se você lembrar, você responde a questão. As alternativas, elas convergem para o mesmo cenário, elas estão nesse sentido, elas estão todas convergindo para a tríade clássica, né? Todas elas têm ali 3 elementos ali de um cenário clínico, e ela tem a resposta, mas não tem justificativa ou fonte. Aí a gente tenta refletir sobre o impacto educacional dessa questão. Com certeza, ela sem contexto, ela vai ter um impacto bem menor. Essa é uma questão de um processo seletivo para residência médica em 2018, acesso direto à área básica da USP. Então, traz uma mulher de 68 anos de idade com diagnóstico de diabetes mellitus há 12 anos e está em consulta de retorno ambulatorial. Ela queixa-se desde a última consulta realizada há um mês de estar ansiosa, principalmente à noite, quando apresenta pesadelos, palpitações e sudorese. Está em uso de metformina, numa dose de 2.550 miligramas, insulina NPH 20 unidades antes do café e 14 unidades antes de deitar, insulina regular 6 unidades antes do café e 4 unidades antes do jantar. Traz controles glicêmicos aferidos nas 2 últimas semanas, cujas médias estão apresentadas a seguir. Então, tem aí 240, 161, 122, 164, 117, 108. E a pergunta é: qual é a conduta para a principal hipótese diagnóstica neste momento? Prescrever a amitriptilina e aumentar a NPH, reduzir dose de NPH noturno e mudar o horário para as 22 horas, eletrocardiograma e dosagem de TSH, prescrever lorazepam e acrescentar a insulina regular no almoço. Então, analisando os aspectos da questão, a gente tem ali possivelmente um objetivo de comparar a melhor abordagem da diabetes tipo 2, interpretando os dados clínicos e laboratoriais. É o que a gente pode entender que a questão permite isso aí. Também não tem esse objetivo, foi um objetivo interpretado, né, a partir da questão. Então, a questão ela exige esse tipo de alcance de processo cognitivo. Não é uma questão só de lembrar de dados nem nada, é preciso que ele interprete, que ele diferencie uma situação da outra. Então, é um objetivo ali, numa taxonomia de comparação, de análise, seria isso. Tem clareza? Sim, tem síntese.
O objetivo de aprendizagem seria ali numa esfera, numa taxonomia que exige um pensamento superior. As alternativas, elas convergem para o objetivo, mas ela tem uma alternativa ali que chama atenção, que está diferente das demais. O eletrocardiograma e a dosagem de TSH não estão voltadas para o tratamento, o que, na verdade, idealmente seriam todas as alternativas convergirem para a mesma direção de aprendizado. A resposta e a justificativa. Letra B, reduzir dose de NPH noturna e mudar o horário para as 22 horas. Questão de concurso, a gente comumente não tem a justificativa nem a fonte, né? É uma questão que eu considero que tem um bom impacto educacional pelo contexto, pela aplicabilidade daquele cenário na realidade de atendimento clínico. Agora vamos partir para uma outra questão, que é do processo seletivo para médicos do IFPE 2016. Dentre os anticoagulantes orais considerados novos, só não destacamos dabigatrana, rivaroxabana, apixabana, edoxaban e marevan. Então vamos refletir. Qual seria o objetivo dessa questão? Conhecer os novos anticoagulantes orais. Na verdade, se a pessoa apenas conhecer, vai responder essa questão. É uma questão que está na ordem do pensamento inferior. Não tem contextualização, tem clareza, tem síntese, ela realmente está clara ali a pergunta, mas tem uma ressalva. Quando a gente coloca o não na pergunta, a gente também dificulta o entendimento. Há uma orientação de evitar o excesso, o não, as frases com direção negativa, porque você pode trazer aí uma confusão para o aluno. O ideal é que a gente pergunte e a gente está buscando ali se ele sabe, se ele aprendeu um fato. Então, a não ser que você tenha situações de exceção, que você busque aí essa palavra, porque ela seja importante para construir o aprendizado, você deve evitar palavras que possam confundir o aluno. Então, as alternativas, elas todas convergem, são curtas, eu achei interessante assim, a forma das alternativas. A resposta correta é o marevan não tem justificativa e fonte, mas eu também acho que é uma questão de baixo impacto educacional, pela falta de contexto, e olha que é uma situação que poderiam ter, eu imagino ali 1000 situações onde a gente possa contextualizar os anticoagulantes orais novos. Bom, gente, o aprendizado é uma construção de conhecimentos, habilidades e atitudes e que deve servir para transformar positivamente a nossa realidade. Agradeço a atenção e até um próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Um abraço.